Rapaziada, eu tô pra gravar um vídeo sobre o Toronto Raptors desde o começo da off-season, desde o começo da temporada também. Tinha ficado um pouco desanimado com o começo, especialmente do Quickly, mas tô aqui logo depois de Hornets Raptors, estreia da City Edition, dia 17/11. Tenho muitas coisas pra estar fazendo, tenho que tomar banho ainda, meia-noite e 20, eu tenho que tomar banho ainda, que eu tenho que acordar amanhã às 7 horas, chamo Toru. Cara, esse time é especial. Eu já falo desde o ano passado que eu amo esse elenco, no nível que eu só amei o elenco de 2020, 2018. Não existe muita comparação com o resto, e a vitória de hoje é uma parada especial, assim, cara. Eu não consegui abrir o Real App, que é o melhor aplicativo pra ver essas coisas, no PC, então eu tô dando uma improvisadinha com algumas outras paradas, mas aí tá um pouquinho mais difícil pra eu conseguir as informações que eu tô conseguindo, tá? Enfim, o Raptors acabou de subir pra terceira posição no leste com essa vitória, temporariamente, óbvio. O Toronto Raptors tá 8/1 nos últimos 9 jogos. E a parada foi que os outros jogos, eles não passam a mesma impressão de hoje, tá ligado? Eu tô tentando pegar aqui certinho quais foram os times que a gente pegou. Acho que eu consigo pelo app da ESPN. Mas enfim, todas as vitórias que a gente tinha tido até agora nessas 8 partidas foram vitórias por mais de 10 pontos de diferença. Nenhuma foi por menos de double digits. A temporada do Raptors é o seguinte: a gente ganha batendo no Hawks, a gente amassa o Hawks no primeiro jogo, e aí tem 4 jogos muito ruins depois. E 3 deles são contra times muito bons. Então faz ok, o time estava se adaptando ainda e pega times muito bons. Mas se você estava assistindo, você percebe que mesmo contra times bons e mesmo times se adaptando, tinham coisas que eram inexplicáveis, tá ligado? A nossa defesa não estava funcionando, o esquema agressivo da defesa do Darko não tá funcionando, e a parada eu tava explicando isso, tava pensando sobre isso um pouco antes. O Raptors não tem jogadores, não tem um elenco que individualmente a característica defensiva é tão forte assim. O Scottie é muito bom defensivamente, o Jamal Shear é muito bom defensivamente, o Colin Murray-Boyles é muito bom defensivamente. Depois deles, uma categoria muito abaixo tá o Jakob Poeltl, que ainda é bom defensivamente, mas ele não se destaca dos outros pivôs da NBA pela capacidade defensiva. E depois do Yak, todos os jogadores do Raptors são medianos ou ruins defensivamente. E a parada o esquema do Darko é um esquema que eu gosto. Desgraça. É um esquema que eu já defendi muitas vezes, já defendi o Darko Rajakovic desde o ano passado, desde o primeiro ano dele, na verdade. A torcida do Raptors reclama muito dele, eu defendo ele desde o primeiro ano. Mas a parada o esquema dele é muito agressivo defensivamente. O esquema dele depende muito de dobras corretas, depende muito de colocar pressão na bola, depende muito de impossibilitar passes fáceis. E com o time se adaptando e não tendo defensores tão bons individualmente, isso fica muito complicado de se fazer. Então, nesses primeiros jogos, principalmente contra Rockets, Spurs e Mavericks, contra o Bucks não tanto, a gente joga um pouco melhor contra o Bucks. Todos os arremessos deles são, não todos, mas o tempo todo eles conseguem arremessos fáceis, o tempo todo eles conseguem bolas livres com jogadores de muita capacidade que a gente não poderia estar deixando livres. A gente dobra em jogadores que são muito piores para deixar jogadores muito melhores livres. Tem momentos que o Kevin Durant tá livre no jogo contra o Rockets que não existem, que a gente não pode acontecer em um jogo da NBA com esse cara já tá na liga há 20 anos, tá ligado? E um pouco por causa disso, os números do Scottie defensivamente esse ano são absurdos, porque nesse começo de temporada, eu ouso dizer que até o jogo do Bucks, pelo menos, a defesa ainda não estava tão boa. E o Scottie era meio que a âncora disso. Ele meio que escondia um pouco desses problemas defensivos, enquanto os outros caras estavam tentando se acostumar, estavam começando a se acostumar com o sistema defensivo, o Scottie era quem realmente fazia alguma coisa, tá ligado? O Scottie era quem realmente conseguia parar os caras defensivamente, conseguia ter deflections, tanto que no ranking de deflections que saiu semana passada,
ele estava no top 5 se eu não me engano, e ele é o único jogador daqueles top 5 que tem funções ofensivas, que tem uma carga ofensiva muito forte. Ele é o líder do time em roubadas de bola por jogo, ele é o líder do time em rebotes por jogo, ele é o líder do time em tocos por jogo. É, se eu não me engano, ele é o líder em todas as estatísticas defensivas, mesmo as estatísticas Advanced Stats. Não vou atrás aqui porque não é sobre isso que eu quero estar falando. O ponto é, eu acho que esse sistema funciona, acho que ele tem muita capacidade de funcionar, porque eu acho que a gente tem a potencial de ser igual ao time do Rockets. O Rockets também não tem jogadores de característica defensiva tão grande. Eles têm o Dillon Brooks, eles têm o Amen Thompson, eles têm o Tari Eason. O resto dos jogadores dele não são conhecidos pela defesa, tá ligado? Mas, mesmo assim, o sistema defensivo deles foi ano passado o segundo melhor da liga, se eu não me engano, em defensive rating, e esse ano tá saindo os melhores também, se eu não me engano. Esse ano eu não tenho certeza, na verdade, mas ano passado foi top 5 com certeza em defensive rating. E a ideia não é que o Ime Udoka estava fazendo do Jalen Green, do Fred VanVleet bons defensores. O ponto é que eles estavam tão acostumados e tão imersos dentro do sistema que as falhas individuais deles como defensores não importavam tanto. E eu acho que o sistema do Darko ele é agressivo nesse sentido, de uma forma que a gente consegue esse mesmo upside, tá ligado? Eu acho que a gente ainda vai continuar tendo momentos de deixar outras pessoas livres, muito nos jogos mais do que a gente gostaria, mas a gente também vai estar forçando turnovers muito mais do que a maioria dos times, muito mais do que o Raptors estava acostumado nesses últimos anos. E quando a gente se adaptar, a gente não vai estar deixando o Kevin Durant livres, a gente vai estar deixando Steven Adams da linha de 3, a gente vai estar deixando outros jogadores que não têm tanta capacidade. Eu estou pegando o exemplo do Rockets porque foi o jogo que a gente mais sofreu defensivamente. Mas pegando o jogo de hoje mesmo, a gente vai parar de deixar Concon Apples e Lamelo Balls livres, a gente vai deixar de abates livres de longe, tá ligado? É isso que a gente vai começar a fazer. A gente vai continuar deixando caras livres, mas a gente vai escolher melhor o que está acontecendo na nossa defesa, tá ligado? Acho que o nosso sistema defensivo tem muito a ganhar com isso. E eu acho que os caras já estão se adaptando um pouco, porque nos primeiros jogos da temporada a gente toma mais de 115 pontos em todos eles, até a derrota contra o Rockets, e depois disso Cavs 101, Grizzlies 104, Bucks 100, Hawks 97, aí derrota pro Sixers a gente toma 130, Nets 109, Cavs 113, Pacers 111, o Hornets 108. Todas as derrotas do Raptors até aqui a gente tomou mais de 115 pontos. De todas as 9 vitórias a gente só tomou mais de 115 em uma. A defesa é a chave pro Raptors, o ataque tem sido bem mais consistente do que a gente esperaria. Tá marcando na casa dos 120 pontos na maior parte dos jogos, o que é muito positivo. Mas enfim, falando sobre a partida de hoje, a parada é as vitórias de Cavs, Grizzlies, Bucks e Hawks, que são as primeiras dessa win streak. Tirando o Bucks, elas são partidas muito similares, porque são de times que não estavam completos, são de times que não estavam nas maiores das suas forças, e o Raptors joga bem, mas ainda, tipo assim, se a gente não ganhasse do Grizzlies sem o Ja, porque o Ja tava suspenso esse dia, não tinha o que a gente fazer, tá ligado? Se a gente não ganhasse do Hawks, que a gente já tinha amassado antes, sem o Trae, antes deles se tornarem a máquina que eles se tornaram agora sem o Trae Young, não tinha muito o que fazer, tá ligado? Então, são vitórias que na maior parte não convencem tanto. E a vitória do Bucks é a primeira que realmente convence, porque o Scottie faz um trabalho maravilhoso no Giannis nesse jogo. E o resto do sistema defensivo funciona muito bem nisso que eu tava falando agora há pouco. A gente cancela o resto dos jogadores do Bucks muito bem, a gente força eles a errar bastante. O jogo dos Sixers é um pouco de um desastre. Eu não lembro direito do jogo agora, na verdade, deixa eu entrar aqui, mas se eu não me engano a gente tem um segundo período muito melhor, né? A gente começa muito mal, tem um segundo quarto horroroso, e aí um segundo tempo maravilhoso. Maravilhoso não, mas um segundo tempo bom e a gente quase volta pro jogo. Mas se você é fã do Raptors faz algum tempo, se você assiste o Raptors faz algum tempo, a gente tem historicamente, principalmente nesse novo core, né? Depois que o Kyle Lowry saiu. A gente costuma ter esses jogos em que a gente tá tomando porrada desde o começo, e a gente do nada mete uma run de 12-0, parece que a gente vai chegar no jogo, só que aí tipo, a gente demora 5 minutos pra chegar perto, pra chegar a 5 pontos de distância no placar, e aí em 2 minutos a gente toma uma run de 8-0 e a gente perde o jogo, tá ligado?
Esse jogo do Sixers foi muito isso. Tipo, a gente chegou perto, o jogo acabou 10 pontos de diferença só, tá ligado? Mas a gente tomou porrada no primeiro tempo, o segundo tempo foi inteiro correndo atrás, e aí foi o tempo inteiro no segundo tempo a gente metendo um run de 7 pontos de diferença durante 5 minutos, pra quando o jogo tivesse a 5 pontos de distância, a gente ter um apagão e tomar 12 pontos na cabeça em 2 minutos, tá ligado? O jogo foi muito isso, o que era um pouco preocupante, principalmente pro Darko, eu acho. Porque levantou as cabeças das pessoas, até a minha, que sou um grande fã do Darko Rajakovic. Tipo assim, o Raptors ainda é isso, tá ligado? A gente ainda é esse time que arrega, tá ligado? Que não consegue segurar a pressão, que não consegue manter a cabeça no lugar durante o jogo todo. E aí logo depois disso é um jogo contra o Nets, graças a Deus, porque a gente consegue se colocar muito bem. Tipo assim, o Nets tá 1-12 na temporada, se eu não me engano, tipo, 2-11, eu acabei de olhar aqui. Não teria, tipo assim, a gente pega esse jogo no Nets logo depois pra não correr risco de perder a confiança. A vitória contra o Cavs, ela é muito boa logo em seguida, a gente joga muito bem contra o Cavaliers. E depois o Pacers. E aí o jogo do Hornets hoje, que vamos falar depois, daqui a pouco. Todos esses jogos, tirando esse do Bucks, mas nem tanto. E tirando esse do Cavs eu tiro mesmo, são jogos em que a gente não teve. A gente não esteve sob perigo real em momento nenhum, tá ligado? A gente chegou a estar atrás do placar, sim, mas a gente nunca chegou a estar atrás de verdade, ou a gente nunca chegou a perder uma liderança de um jeito bizarro, a gente não chegou a estar sendo prejudicado, nada de realmente ruim aconteceu com a gente. E esse jogo do Bucks, porque eu digo que eu não tiro ele 100%, porque beleza que a gente faz um bom trabalho defensivo, mas eles não fizeram, eles estavam longe de fazer um bom jogo, tá ligado? Os jogadores, eles não fazem um bom jogo. Tanto que no primeiro jogo contra o Bucks a gente também fez um bom trabalho defensivo, e lá a gente perde o jogo por 6 pontos. Foi um jogo, eu acho que aquele jogo é muito mais próximo do que a gente pode esperar dos próximos confrontos de Raptors e Bucks. Se a gente se enfrentar nos playoffs, se a gente se enfrentar nos próximos jogos da temporada regular, eu acho que a gente deve esperar um jogo muito mais parecido com aquele do que uma vitória de 30 pontos do Raptors, tá ligado? Mesmo com a gente marcando bem, mesmo com a gente jogando bem, eu acho que eles tiveram uma noite muito abaixo pra gente levar em consideração. Essa do Cavs eu tiro um pouco mais, porque eles jogam bem, a gente realmente marca muito, a gente realmente ataca muito, a gente ataca muito, muito bem nesse jogo contra o Cavs. E a gente ganha o jogo. Mas, de novo, a gente não teve sob perigo real em momento nenhum do jogo, tá ligado? Agora, contra o Hornets, aqui a gente mostra a veia do time, e tá ligado? Essa é a grande diferença, porque a gente ganhar de times que não estão jogando bem, ou a gente ganhar de times que são piores do que a gente, porque nessa win streak, a gente tá 8-1, né? Desses 8 jogos, Bucks, Hawks, mas o Hawks sem Trae Young, então nem o Hawks, Bucks e Cavs são os únicos, e os Sixers são os únicos times que estão no mesmo nível da gente. Se você quiser forçar o Hawks, então, tipo assim, 4-9, tá ligado? Efetivamente, a gente tava ganhando de times piores que a gente, e aí a gente ganhou do Bucks, que é um time do nosso nível, e valeu, tá ligado? E, tipo assim, beleza, a gente ser um time que ganha dos times ruins já leva a gente a um outro nível que a gente não tava até a temporada passada. É muito parecido com o que o Palmeiras faz no Campeonato Brasileiro. Ganhar dos times ruins te leva um grande caminho, tá ligado? Te deixa bem mais perto dos playoffs. Mas de que adianta você só conseguir ganhar os times ruins e nos playoffs você não vai pegar um time ruim? Você vai ser varrido, provavelmente. E não que o Hornets seja bom, tá? Eu acho o Hornets bem ruim. Eu acho tal o Hornets, tipo, potencialmente o segundo pior time que a gente jogou. Não, provavelmente é melhor que o Pacers, sim, na verdade. O terceiro pior time que a gente jogou nesse tempo todo. Mas foi um jogo muito difícil, porque a gente não tava brilhando tanto. A gente tava com. A gente teve muitos problemas com a arbitragem hoje, e parece que eu posso estar só cheirando, mas, tipo, se você estiver assistindo o jogo, você percebe que não foi, tá ligado? E eu vou falar só sobre o finzinho do jogo, sobre os últimos 5 minutos. Tiveram várias outras coisas durante o jogo, eu acho que a arbitragem complicou muito o jogo do Scott especificamente. Deram uma técnica nele meio do nada, deram uma falta ofensiva dele que não foi um backdown normal, e deram mais uma falta dele que eu discordei bastante. Entraram na cabeça dele um pouco a arbitragem, eu acho que até por isso ele chuta pouco, ele se mantém em quadro um pouco menos. Mas não vamos entrar nesse tópico. Falando sobre os minutos finais, quando o jogo tá 2 pontos de diferença pra gente, a gente tem uma pós-defensiva muito boa neles, eu acho que a gente força o, o condenado deles a errar um arremesso.
A gente pega o rebote, joga uma bola, o Quickly começa a puxar o contra-ataque, chama a atenção de um dos defensores, solta no Scottie na esquerda. O Scottie puxa, põe o corpo no cara, sobe com a direita. Põe a bola na tabela, o cara bate na bola depois que bate na tabela. Acho que o Diabate bate na bola. Só que claramente, depois da bola encostar na tabela, claramente foi interferência ofensiva. Era pra gente ter ganho 2 pontos aqui, era pro jogo ter ficado 4 pontos de diferença. A arbitragem não vê, continua com o jogo, segue com a partida. Eles pegam o rebote, né? Mandam uma bola pro contra-ataque e aí o condenado deles mete uma bola de 3 no mesmo momento. Era pra gente estar com 4 pontos de vantagem, a gente acaba essa mesma posse com 1 ponto de desvantagem, tá ligado? E o ponto não só era muito claro, dava pra eles terem visto na hora, como menos de 2 minutos depois tem um lance em que o Ingram erra um arremesso e fica meio incerto se ele bateu, se a bola encostou no ar ou não, se era pra resetar o cronômetro ou não. Só que o que eles fazem enquanto tá acontecendo o jogo, eles resetam o cronômetro, o Scottie pega o rebote, ele vê o quanto que tem 14 segundos no relógio, ele leva um pouco mais de tempo pra arremessar. E ele faz a cesta, coloca a gente 3 pontos de vantagem no momento, se eu não me engano. Só que no momento que o Scottie faz a cesta, assim que ele enterra a bola, os árbitros apitam, falam que vão revisar, sem os caras nem terem desafiado. E eles revisam se a bola do Ingram bateu no ar ou não. E o ponto eu não sei o quanto vocês gostam de NBA ou não. Se a bola do Ingram não bate no aro, o cronômetro não reseta. Se o cronômetro não reseta, o Scottie teria demorado mais do que o tempo que a gente teria para arremessar para fazer a cesta. E aí eu genuinamente não sei como eles fariam. Eu acho que eles provavelmente só tirariam a cesta da gente. E aí, cara, eu acho que não é justo você punir o Scottie por ele estar usando a informação que ele tem disponível. Ele olha pro cronômetro e vê, eu tenho 14 segundos para arremessar a bola, ele demora 10 segundos para arremessar a bola. Eles quase saltaram a gente 2 vezes no mesmo jogo. Mas aí o final desse jogo é uma coisa maravilhosa. E assim que eu terminar de falar disso, eu falo de Brandon Ingram especificamente. Mas, cara, muito bom fechando o jogo o time, cara. O Quickley e o Yak tem uma posse defensiva muito, muito boa no Lamelo. A gente pega o rebote e a gente manda pro Ingram imediatamente. E tá correto. O Scott é o melhor jogador do time? Sim. Acho que ele é o melhor produtor ofensivamente do time também. Mas além do Ingram estar numa noite melhor hoje, pontuando, o Ingram é esse closer. Ele é o que o Chris Middleton era no Milwaukee Bucks do Giannis. E o Hornets sabe disso. O Ingram pega a bola perto da zona morta e imediatamente eles mandam um double team nele. E o Ingram vai muito, muito bem aqui, tá? Eu não acho o Ingram um grande playmaker. Eu acho que tem torcedores do Raptors que vão te dizer que ele é um grande playmaker. Eu não sou um desses caras. Acho que ele é um passador ok, mas ele não tem uma visão de jogo muito forte pra se tornar um grande playmaker, tá ligado? Só que o ponto é que ele vai muito bem aqui na paciência. O double team chega nele e a maioria dos caras só teria voltado essa bola pro Quickly na frente. Só que se ele faz isso, os caras voltam e o Quickly não tá numa boa posição, tá ligado? Ele faz questão de continuar com a bola na mão, sem driblar, se eu não me engano, e te tirar ela o máximo possível da chance dos caras tentarem roubar, né? E aí, com a movimentação do resto do time, abre um corredor no garrafão, o RJ infiltra, o Ingram vem imediatamente e solta no RJ. Grande jogada do Ingram. E aí o RJ, tenho que dar o crédito pra ele, o Yak tava colocando o pivô deles nas costas. E o RJ tinha toda a visão do mundo para um floater. Só que... E o RJ, como vocês bem sabem, ele tem um dos piores touch at the rim da história da NBA, né? Ele é péssimo finalizando bandeja desse jeito específico. Mas ele não se abate, ele não tenta meter um floater, ele vai pra dentro. Se ele erra, eu ia ficar com muito ódio, porque, irmão, era só meter o floater, mas ele vai pra dentro e ele não se abala, ele consegue meter uma bandeja muito, muito bem feita, tá ligado? Não fazia um bom jogo o RJ em nenhum dos dois cantos da quadra, tá? Desde que o Quickly voltou a jogar basquete, o RJ parou um pouco, tá ligado? Mas ele foi muito bem nessa posse, foi muito bem no último jogo também, se eu não me engano. No último ou no penúltimo jogo, ele vai muito bem em algum momento específico. Mas depois disso, cara, textbook do Toronto Raptors. Uma grande posse defensiva que a gente dá um azar da bola cair nas mãos do pivô deles e o Ingram vem voando para um toco maravilhoso.
E não é isso que a gente espera dele, isso aí é um extra, ele acabar um jogo com 2 roubadas de bola e 3 tocos é um extra bizarro de se ter Brandon Ingram, você não espera isso dele, mas se ele produz, é muito difícil você perder. Especialmente com um toco daquele, num momento tão clutch daquele, e um cara mais alto. E aí o que acontece logo em seguida é praticamente a mesma coisa, praticamente do mesmo lado. A gente também marca de novo muito bem os caras, eles arremessam... A gente não consegue pegar o rebote. O Colin Sexton, se eu não me engano, pega o rebote. E o Scottie vem voando pra dar um tocaço nele de novo e acabar com o jogo. A gente mete dois tocos game winner nesse fim de jogo. E eu pretendo gravar outros vídeos, eu pretendo falar de outro jogador especificamente. Eu quero muito falar de Scottie Barnes, eu quero muito falar de Colin Murray Boyles, eu quero muito falar de Jamal Shearer, eu quero muito falar de Sandro Mamukelashvili. Mas... Brandon Ingram, cara. Brandon Ingram. Quando a troca do Ingram acontece... Eu imediatamente falo, eu devo ter postado isso no Twitter, eu imediatamente falo, cara, ano que vem é playoffs, e não tem como não se. Porque o núcleo do Raptors já jogava bem ano passado. Pode parecer contra-intuitivo, a gente ganhou 30 jogos no ano, mas quando os 5 jogadores principais estavam em quadra, a gente jogava bem, e o banco claramente tinha potencial, tá ligado? O problema é que a gente teve muitos problemas com lesão no passado e alguns problemas de encaixe, especialmente no começo do ano. A gente perde muitos jogos no começo do ano. Tanto que no final do ano, cara, se você acompanha, ou se você volta mesmo pra acompanhar, o Raptors faz uma força danada pra perder jogos. A gente joga. Nos últimos 10 jogos do ano, a gente chega a bancar Scottie, Yak, RJ e Quickly nos mesmos jogos, assim, quando era contra times piores, e mesmo assim a gente ganhava, tá ligado? A gente tava muito melhor do que os outros times tancando. Muito, muito mesmo, por 1 milhão de coisas. E além disso, a gente tava trocando o Bruce Brown, que não era um cara que tava produzindo. Eu sou hater do Bruce Brown, ele não produziu no Toronto Raptors. Nada, 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 nada do que a gente esperava. E uma pick que não era tão valiosa assim, a gente transforma ela em Brandon Ingram, cara. E... As good as advertised, eu não esperava que ele fosse... Eu não conseguia ver isso dando errado, tá ligado? Eu não conseguia ver um núcleo que ano passado estava muito bem de um PG, que estava pass first ano passado, ele tá menos esse ano, mas ele estava bem pass first ano passado. Um alarmador que consegue ter explosões de pontuação muito fortes, uma estrela power forward que faz tudo, literalmente tudo, muito, muito bem. Um pivô que é muito bom como âncora, tanto ofensivamente como defensivamente. O Yak não é um dos melhores pivôs da NBA, mas ele provavelmente deve estar no top 20. Não acho que ele está perto de ser um problema do Raptors. Nunca esteve. Tem gente que vai te falar isso, não acredite nas pessoas. Ele é muito, muito bom jogador. E você adicionar isso com um ala que vai te dar todo o jogo 22 pontos, eu não conseguia ver isso dando errado, tá ligado? Especialmente vendo os caras que estavam sendo forçados a jogar muito mais minutos do que eles estavam preparados e ainda assim indo bem, tá ligado? Ver um novato de 22 anos como o Jamal Shead fazer um ano tão bom quanto ele fez ano passado, ver o Grady Dick começar o ano chutando tão bem quanto ele tava, ver o Chris Boucher, que naquela época a gente achou que ia continuar no time, né? Tendo explosões de 25 pontos do nada. Ver o Jacoby metendo game winner no primeiro ano dele. Ver o Jameson Battle, que não foi draftado, metendo jogo de 20 pontos, metendo uns 38% de bola de 3. Ver o Jonathan Mobley metendo triple-double. Eu não conseguia ver esse time como menos do que playoffs. E, cara, o Brandon Ingram, se você ficar box score, se você ficar vendo a box score dele todo jogo, não dá pra entender o quão bom ele é, tá ligado? Nesse jogo mesmo, não parece que ele faz um jogo tão bom, tá ligado? Ele tem 27 pontos, sim. Tem 6 rebotes? Maneiro. Tem essas boas estatísticas defensivas que eu falei? Tem. Mas se você vai olhar, ele chuta 43% dos field goals, o que é pior entre os titulares do Raptors e o segundo pior entre o time inteiro do Raptors. E 5 turnovers pra só ter mais 2 de plus-minus, tá ligado? Não parece que ele faz um jogo absurdo, tá ligado? Mas assistindo o jogo você se liga que ele teve um jogo muito bizarro, tá ligado? Não só por esses momentos específicos, não só por ser um desafogo absurdo, mas o espaço que se cria tendo o Brandon Ingram em quadra é uma coisa assustadora. O Scottie, ele é muito prejudicado no passado, não só pela lesão no rosto, não só pelas lesões no tornozelo. O Scottie é muito prejudicado no passado porque ele sendo um cara playmaker,
mas que estava sendo forçado a ser, tipo, a única escolha forte do time de pontuação, até o RJ começar a se tornar um pouco, mas ainda assim as pessoas se preocupavam muito mais com o Scottie. Ele tava com muito peso nas costas, tá ligado? Porque ele tinha que se colocar numa posição de pontuar todo jogo muito bem, e ele também tinha que se colocar numa posição de armar o jogo muito bem todo jogo. Porque se a gente ficasse sem a pontuação dele, a gente ia ser amassado no jogo, e se a gente ficasse sem o playmaking dele, a defesa ia ficar o ataque ia ficar estático. Ia ser muito fácil de marcar o time, ia ser só marcar ele, não deixar o Quickly passar a bola, e era isso, não ia precisar fazer nada, porque a gente ia ficar muito, muito previsível. Então ele tava com esse peso de pontuar muito todo jogo e de ser muito playmaker de todo jogo. E quando você tem um peso tão grande em um jogador, o seu time fica muito previsível. É a mesma coisa do esqueci o time que eu ia dar de exemplo. Não era esse exemplo que eu queria dar, mas é muito parecido com o que o Bucks passa quando perde, tá ligado? Porque todo mundo sabe que pro Bucks ganhar, a gente precisa ter o Giannis metendo 30, 40 pontos toda noite. Mas não só isso, a gente precisa ter o Giannis metendo mais de 5 assistências pelo menos. A gente tem que ter o Giannis metendo 20 rebotes, tá ligado? Se você consegue tirar um desses pontos do Giannis, não tem muito o que o Bucks faça, não tem como eles terem prospecto de vitória. É tipo o Warriors antes do Jimmy Butler chegar agora, né? Se você permite que o Curry não arme o jogo ou que ele não pontue um absurdo, não tem o que esse time fazer pra ganhar um jogo, tá ligado? Não existe o que eles façam. E era isso que os times faziam contra o Raptors ano passado. Por isso que a gente tem muitas dificuldades no começo do ano, especificamente. Porque todo mundo marcava o Scottie muito forte e o ataque se tornava estático. Era muito previsível, era muito fácil de se ter. Agora, só por ter o Ingram em quadra, a atenção que ele atrai, mesmo quando ele não tá tendo um bom jogo, é assustadora, cara. O espaço que ele cria, simplesmente por estar em quadra pro Scottie jogar, é bizarro. E é por isso que a gente tá tendo a melhor temporada da carreira do Scottie. É por isso que mesmo em jogos... Porque o Scottie é um jogador que o ponto sempre foi que ele não precisa pontuar para ser impactante no jogo, tá ligado? Hoje mesmo ele põe 16 pontos só. O que, beleza, é o segundo maior marca do time. Mas não é nada absurdo, tá ligado? E nas estatísticas também não tem nada de absurdo. Mas você assiste o jogo, você fala, cara, esse Scottie Barnes é assustador, ele é o melhor jogador em quadra na maior parte dos momentos, tá ligado? Ele nunca precisou pontuar pra ser o melhor jogador, para ser o melhor jogador em quadra, pra ser impactante. E o Ingram tá deixando isso cada vez mais claro. Porque talvez não sejam os melhores números da carreira do Scottie, eu acho que são. Mas mesmo se não fossem, eu acho que ninguém consegue argumentar contra você que esse é o melhor ano dele, que ele deve ser um All-Star até agora, pelo menos. Porque é muito impacto no jogo. Ele consegue fazer algo, ele defende muito e ele cria muito, muito fácil. E agora tendo o Ingram é ainda mais fácil, porque o time tá muito mais imprevisível, tá ligado? Se a bola tá na mão do Scottie, não se sabe se ele vai soltá-la no Ingram e ele vai tá suave, não se sabe se ele vai tentar pontuar, não se sabe se ele vai chamar uma jogada para outros caras. O time tá muito, muito mais imprevisível, tá ligado? E o que mais sobre o Ingram especificamente? Tem sido decepcionante na bola de três, mas eu não acho que é nada bizarro. Você vê, tipo, não é como se ele tivesse tornado um arremessador ruim, até porque ele é o melhor jogador nas média distância na NBA por estatística nessa temporada até agora. Então, se ele tivesse perdido tanto a de média distância quanto de 3 pontos, eu estaria um pouco mais preocupado. Eu acho que a bola de 3 dele vai voltar durante o ano. Hoje mesmo ele chuta 50%, né? Eu acho que vai voltar. Então eu acho que isso é um grande sinal, na verdade, se a gente está ganhando tantos jogos e se o Ingram está sendo tão impactante sem conseguir meter uma bola de três direito, eu acho que só quer dizer que quando ele voltar e porque ele vai voltar, a gente tem tudo pra assumir um outro nível, tá ligado? Eu não tô dizendo que o Raptors vai ser campeão do leste, não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a gente deve brigar pela quarta até a sexta seed. A gente já tá em terceiro agora, não esperem que a gente vai manter isso. É, o Knicks, o Cavs e o Pistons são times melhores que a gente. Tem mais alguns times que eu acho que provavelmente são melhores que a gente, sim, se a gente for dar uma olhadinha certinho. Mas, cara,
O importante agora no momento é se manter por aí, se manter brigando, porque quanto mais a gente conseguir agora, menos a gente tem que se forçar no fim do ano, tá ligado? Mesmo que a gente vá jogar melhor no fim do ano. Deixa eu pensar. Última coisa sobre o Ingram, última coisa desse vídeo. Cara, ele tá muito melhor pegando rebote do que se esperava dele. E eu não sei se isso tá sendo traduzido nas estatísticas dele. Eu vou abrir agora o Basketball Reference dele. Eu acho que não. Eu acho que ele não tá, tipo, estatisticamente sendo um bizarro, assim, em rebotes pegos. Aqui, 25, 26. Tá pegando 6 rebotes por jogo, o que é 0,1 de distância do career high dele. Então, tipo assim, tecnicamente ele não tá tendo uma temporada, tipo, fora da curva pra ele em rebotes. Mas, mano, os rebotes que ele pega são impressionantes, tá ligado? Ele pula muito alto pra pegar todos os rebotes que ele pega, tá ligado? Eu acho que o ponto é que as estatísticas do time do Raptors são muito, muito bem distribuídas e isso é muito claro hoje também, porque, tipo, eu não sei como vocês olham pra box score, mas eu normalmente olho pros números mais. Eu não olho jogador por jogador, eu costumo olhar pros jogadores que estão mais destacados, né? Tanto pro lado positivo quanto pro negativo. E aí, porque os do meio, eles não costumam ter coisas que, olhando a box score, você consegue ver muito bem. Tipo assim, como você julga o impacto do Tremaine no jogo, sendo que ele jogou 12 minutos, arremessou 3 bolas e fez 4 pontos, tá ligado? Não tem como você julgar o impacto desse cara no jogo olhando a box score. Agora, o impacto do Conco no Apple, que jogou 35 minutos, meteu 24 pontos e 56% dos arremessos, você consegue ter uma ideia melhor, tá ligado? Então, tipo assim, olhando desse jeito, os números que mais se destacam, se você olhar pra esse jogo aqui, cara, não parece que o Raptors vai ganhar, tá ligado? Porque a gente tem um pontuador de 24, que chutou 50, 40 e 100 no time dos caras. A gente tem um pontuador de 22 com 8 rebotes e 3 roubadas de bola. A gente tem um pontuador com 20 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. A gente tem um cara de 17 pontos ainda, tá ligado? E aí você olha no time do Raptors, tem um cara com 27, e aí o próximo tem 16. O próximo maior pontuador do Raptors na noite seria o quinto maior pontuador do Hornets na noite, tá ligado? Olhando só pela box score, tipo, nessa primeira batida de óleo, não nem parece que o time tá ganhando, tá ligado? Porque as estatísticas são muito, muito bem distribuídas, tá ligado? Isso vai também para as pontuação, tanto que ninguém tá. A gente era o único time com 3 jogadores com mais de 20 pontos por jogo, né? Mas isso vai nas outras estatísticas também, né? Hoje o líder em rebotes do Toronto Raptors foi o Emmanuel Quickley, com 10 rebotes, tá ligado? O Yak pega 9, o Scottie pega 6 só, o Ingram pega 6 também, tá ligado? Então, em todos os jogos vai ficar muito distribuído. A maioria dos jogadores vai ter mais de 2 rebotes e nenhum vai ter mais. E a maioria dos jogadores não vai ter mais de 8, tá ligado? Na maior parte das noites. Mas o ponto é que, porque, tipo, na maioria dos arremessos da NBA é meio que isso, né? Tipo, qualquer jogador que tá posicionado consegue pegar o rebote, tá ligado? O ponto é que os rebotes do Ingram, em sua maioria, na minha interpretação, são rebotes que não se espera que ele pegue, tá ligado? Sabe o XG do futebol, Expected Goals? Eu acho que se fizer eu acho que essa estatística existe, mas eu não sei ler ela na NBA. Se você pegar o rebote esperado de cada rebote do Ingram, não dá uma discrepância muito grande, tá ligado? Porque a maioria das bolas que ele pega, sempre que ele pega um rebote, eu fico tipo, damn! Você pegou isso, viado? Como você chegou nisso, mano? Que loucura. Então, eu acho um ponto muito positivo e eu acho que são pontos pra mostrar que o Ingram tá bem, tá, mas é pra ele tá melhor e ele vai tá melhor, tá ligado? Gente, ele tá chutando 25% na bola de 3 na temporada. Nunca chutou tão mal na vida dele, nem na temporada de rookie ele chuta tão mal na vida dele. E de novo, não é como se eu tivesse motivos pra estar em choque, porque o Ingram perdeu o arremesso, né? Ele não perdeu o arremesso, tá ligado? Ele tá metendo as bolas de 2, tá metendo os lances livres. Então ele não perdeu o arremesso, é só um shooting slump, tá ligado? Ou seja, ele vai melhorar isso. Talvez não seja os mesmos 39% dos career high dele, tá ligado? Mas deve chegar em uns 34, 35% pelo menos. E se ele já tá sendo tão impactante, se o time já tá indo tão bem com ele chutando 25%, imagina quando esse desgraçado estiver chutando uns 36%, tá ligado? Imagina nas noites que ele conseguir chutar mais de 40%. Enfim, quero fazer mais vídeos quero falar mais sobre o Raptors, porque eu não tenho muito esse canal, não tenho muito com quem, eu não tenho muito pra onde falar com o Raptors além do grupo no Twitter. Homer, amo você, meu irmão. Love you, my brother. Mas por agora é isso.
o seu Toronto Raptors, o meu Toronto Raptors, o Toronto Raptors de Kyle Lowry, 9-5 na temporada, o terceiro melhor equipe no leste. Muitas coisas para sorrir. E o mais importante é que essa sensação que eu tenho, como eu falei, o único canal que eu tenho para falar sobre o Raptors de verdade é no canal do Twitter, no Twitter, obrigado Homer. E a sensação que se tem com todo mundo que fala lá é que e para as páginas que eu sigo do Raptors também, a felicidade de assistir esse time tá de volta. A magia de assistir todo jogo e de saber que a gente pode ganhar todo jogo e de esperar que a gente ganhe todo jogo tá de volta e de um jeito mágico. E a gente não é esses times que sem shade aqui, tá ligado? Sem desrespeito nenhum a nenhum time da NBA, tá ligado? Mas eu acho que tem times que, mesmo quando ganham, eles não te convencem, eles não te felicitam. E eu acho que o Raptors já foi isso em alguns momentos, tá ligado? O Cavs também tem 9 vitórias e 5 derrotas na temporada por enquanto. Mas os fãs do Cavaliers não estão minimamente tão felizes quanto a gente tá ligado? Isso porque eles estão jogando sem o segundo melhor jogador. Tem outros times que também estão numa situação parecida com essa, eu acho. O Wolves também tá 8-5 na temporada e nenhum dos fãs deles tá tão feliz, tá ligado? E talvez seja uma questão de expectativa, talvez uma questão de estilo de jogo, eu não sei. Eu sei que a gente tá muito feliz de estar competindo de novo, mas é mais do que isso, porque a gente tá feliz de estar competindo com esses caras especificamente, tá ligado? A gente não tá só feliz de estar ganhando jogos, a gente tá feliz de estar ganhando jogos liderados por Scottie, liderados por Jamal Shead, liderados por Colin Murray Boyles, liderados por Brandon Ingram, liderados por Darko Rajakovic, por que não? Tem um quê especial nesse time. Eu não sei onde a gente vai parar. Eu não sei se o teto é muito maior do que a gente vai atingir esse ano. Eu sei que tá sendo muito divertido acompanhar o Raptors. E eu tive minhas diversões nos anos de tanque também, mas é outra sensação. Tipo, eu tenho a sensação de novo de ter coisas pra fazer e sentir que eu não consigo fazê-las porque eu tenho que assistir o jogo, tá ligado? Isso é mágico, isso é lindo, isso é basquete, isso é esporte. Tamo junto. De novo, eu quero continuar fazendo isso. Eu não tenho tanto tempo, eu tô num momento muito complicado na faculdade. Mas eu sempre quis ter um lugar pra falar dessas coisas, sem sentir que eu tô incomodando os meus amigos. Então, isso não vai ser nunca profissional. Eu nunca vou ter uma câmera de verdade pra gravar isso, eu nunca vou ter um microfone de verdade pra gravar isso, provavelmente. Mas eu tenho muito amor por basquete, eu tenho muito amor pelo Toronto Raptors e eu quero falar sobre basquete, sobre o Raptors aqui. Talvez eu fale sobre outras coisas também. Vocês sabem meus interesses, talvez eu fale sobre alguns deles aqui também. Não sei. Eu sei que eu tô me divertindo muito e ter um espaço pra falar isso, mesmo sabendo que provavelmente ninguém vai ouvir isso, é mágico e eu amo estar pensando sobre isso, estruturando tudo isso. Beijo, tamo junto. Love y'all. Peace.